Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho contar mais uma vez o meu testemunho, a minha história. Vim gravar esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Mas eu quero deixar uma palavra aqui de reflexão, amém? Da Bíblia, que diz assim, ó. Aleluia, Jesus. Em Efésios, capítulo 5, versículo 25, vai dizer assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Vai ficar barulhinho que hoje está chovendo aqui, está caindo uma garoazinha de chuva, mas eu quero muito fazer esse vídeo porque hoje eu quero contar para vocês do meu casamento. Porque mês que vem, se o Senhor assim permitir, eu sei que vai permitir, eu e meu esposo, nós completaremos 28 anos de casados. Nós fizemos essa conta, eu e a minha filha ontem, e é isso aí, 28 anos. A gente se conheceu em 2000 a gente se conheceu em 96. E a gente fez uma conta, então nós vamos completar 28 anos de casado para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. E eu quero contar para vocês um pouco dessa trajetória do meu casamento até aqui. O que Deus ele tem feito nas nossas vidas. Vai ficar barulhinho que vai passar um carro. Quando eu fui ter a minha primeira filha, que o Senhor Jesus assim o levou, né? Está no Senhor. Meu marido, ele sempre comigo, sempre ao meu lado, sempre cuidando de mim, sempre me protegendo. E ele foi comigo. E eu me lembro que ele entrou na sala comigo, né? E a médica ficou muito estressada, muito alterada com ele, porque ela me perguntava as coisas e ele queria responder por mim, porque eu estava naquela situação, sentindo muitas dores, né? Já para perder a nossa filha, né? Então ele queria responder por mim e a médica ficou muito chateada, muito estressada, muito alterada com ele e colocou ele para fora da sala, né? Onde ele estava comigo. E nesse dia, gente, ele dormiu na rua, né? Porque não tinha onde dormir, não tinha recursos financeiros, né? Não tinha dinheiro para pagar um lugar para dormir. Então ele dormiu, acho que na rodoviária, nos bancos da rodoviária. Ele passou a noite lá. Na verdade ele nem dormiu, né? Porque não podia dormir, né? Na rua assim é um pouco perigoso. Então ele passou a noite lá na rodoviária, né? No banco da rodoviária. E no outro dia ele veio para casa. E eu quero contar para vocês esse cuidado que ele tem tido comigo, comigo, né? E o cuidado que eu tenho tido com ele também, a preocupação, né? Então sempre eu estou orando. Hoje mesmo, gente, está chovendo e ele já saiu para trabalhar, né? Ele é muito batalhador, muito esforçado, graças a Deus. E ele tem cuidado muito bem de mim, da nossa filha, né? E é isso aí. Quando eu adoeci, que eu tive os surtos, ele sofreu muito junto comigo. Ele sofreu muito porque ele que cuidou de mim, ele que me levava para tomar os remédios no hospital. E eu me lembro, gente, que quando a gente saía na rua para ir para o hospital, eu já saía meio que chorando porque eu tinha medo de tomar os remédios. Para mim, aqueles remédios era para me matar, sabe? Porque eu estava em surto, não estava com raciocínio bom, né? Então eu achava que eu ia morrer se eu tomasse aqueles remédios. Então eu já saía chorando e ele pegar na minha mão e ia comigo. Certo dia eu me lembro que eu sentei no chão, gente, como criança, fazendo calundu, né? Eu me lembro disso, eu me lembro de algumas coisas, eu não me lembro de tudo, mas de algumas coisas eu ainda me lembro.
e ele me arrastou assim, sabe, para mim poder ir tomar os remédios. Naquele momento eu não compreendia o porquê dele ficar um pouco alterado comigo, mas ele tinha que resistir, ele tinha que ser forte, ele tinha que ser assim, porque senão eu não conseguiria tomar os medicamentos. Então ele me levava e eu saía cantando na rua, né, saía chorando, porque eu usava o louvor para tentar chamar a atenção das pessoas, né, para tentar expressar o que eu estava sentindo. Hoje eu também quero falar também sobre isso também para vocês. O quanto a música, o louvor, a adoração a Deus é importante na minha vida. Duas coisas eu quero falar com vocês aqui, do meu casamento e do louvor, da música, tá bom? E então foi assim. E quando eu me restabeleci, saí daquele estado de surto, o meu esposo ele ficou, ele estava exausto, gente. E eu não compreendia o porquê que parece que ele tinha raiva de mim, sabe? E quando a gente ia dormir, ele virava para o canto e não queria olhar para mim. Então, eu precisei reconquistar meu esposo por várias vezes. Mas naquele momento eu compreendi ele. Eu compreendi porque ele estava exausto, estava cansado. Mas a palavra do Senhor vai dizer que a mulher, ela ganha o seu marido sem palavras. E eu disse, Senhor, eu vou ficar em silêncio, mas eu vou conquistar o meu esposo novamente, né? E assim eu reconquistei ele novamente, para a glória do nome do Senhor. E todas as vezes, gente, que eu vou viajar, ele vai comigo. E muitas das vezes a gente só vai com pouco dinheiro. Eu não vou aqui ter vergonha de contar a minha história, porque é a minha história. Eu não vou tentar enfeitar ela, né, porque eu vou ter vergonha, não. Eu vou contar a minha história para vocês. E esse é o meu casamento, né? A gente passou por muitas lutas, por muitas dificuldades, às vezes a gente ainda passa ainda, né? Então todas as vezes que a gente vai viajar, às vezes a gente não tem o dinheiro para chegar lá e fazer comer uma comida no meio-dia. Então às vezes só tem que dar para mim. E esses dias, essa última viagem que a gente fez para mim passar pelo médico, eu me lembro que já era acho que umas 2h pouca da tarde e a gente só tinha tomado café pela manhã. E a gente tinha pouco dinheiro, gente. E a gente entrou eu falei, amor, eu vou precisar de comer alguma coisa porque eu não estou me sentindo muito bem, né? A gente tinha tomado café pela manhã, acho que umas 8 horas da manhã, já era acho que umas 2h30 da tarde, né? Então ele falou, então você vai comprar só para você mesmo, porque não dá para comprar para mim. Eu falei, mas meu amor, você vai ficar sem comer? Ele, sim, eu fico, eu aguento chegar em casa, você não pode ficar sem comer. Então a gente entrou no restaurante e eu fui lá e fiz o meu prato e sentei e ele ficou na mesa, só olhando eu comer. Eu fico olhando, gente, o cuidado que ele tem comigo, o cuidado que ele tem comigo, né? E eu me lembro desse versículo aqui, onde diz que vós, esposo, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu me lembro muito desse versículo quando eu vejo o meu esposo passando por necessidade, né? E igual eu vi naquele dia e por várias vezes, né, da gente ter só para mim fazer o meu lanche e ele aguentar chegar até em casa sem comer, sem se alimentar, né? Então ele tem cuidado muito bem de mim, muito bem mesmo de mim. Eu só tenho que agradecer ao Senhor. E eu estou contando hoje aqui esse testemunho por quê? Porque nós vamos completar, para a glória do nome do Senhor, mês que vem, 28 anos de casados. Como eu falei para vocês no outro vídeo, eu conheci ele, eu ainda tinha 12 anos de idade, acho que ele tinha uns 17 a 18 por aí, eu não me lembro muito bem. Mas nós éramos muito novos, muito imaturos,
né, não sabia de muita coisa, né, mas Deus, ele tem nos sustentado até aqui, ele tem nos abençoado, e o meu esposo, ele tem dado a vida, gente, sabe, passar necessidade para poder me ver eu bem. E isso tem, às vezes eu fico triste, às vezes eu tenho orado ao Senhor Jesus, Senhor, muda a história, muda o quadro, Senhor, né? E eu creio que uma hora, em um momento, Deus, ele vai mudar a nossa situação financeira, minha e do meu esposo, e nós vamos cantar o nosso cântico de vitória, porque ele tem sido um guerreiro. Hoje mesmo ele saiu para o trabalho, já está chovendo, então ele trabalha na roça, e vai tomar chuva, né? Se chover o dia inteiro, gente, até às 3h40, 4 da tarde que ele chega em casa. Então ele tem sido um guerreiro, tem cuidado muito bem de mim. Eu louvo ao Senhor por isso. Por isso eu quero compartilhar com vocês aqui o amor que eu tenho pelo meu marido, o amor que eu tenho pelo meu esposo, né? A palavra do Senhor vai dizer que a mulher sábia, ela edifica a tua casa, né? Então quando ele sai, eu fico orando pela vida dele, intercedendo por ele, para que Deus venha dar livramento na estrada, para que Deus venha dar livramento no trabalho, né? E quando ele chega, eu só louvo o nome do Senhor. Eu falo, Senhor, muito obrigada por mais um dia de trabalho que o Senhor deu ao meu marido, Jesus. Muito obrigada mesmo. E ele já está em casa, está bem, graças a Deus. Então eu louvo a Deus a todo tempo pela vida dele. E eu me sinto uma mulher muito privilegiada, muito feliz de ter o meu esposo. Nós passamos por um momento difícil? Passamos. Nós já passamos crises? Também passamos. Mas o Senhor, ele tem nos sustentado até aqui, tá bom? Se você estiver gostando desse vídeo, deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, compartilha e que Deus abençoe a tua vida. Agora eu vou falar sobre o canto na minha vida, sobre a música na minha vida, sobre a adoração ao Senhor. A adoração a Deus, gente, o meu canto, eu não sabia que eu tinha esse dom, que eu tinha essa habilidade na música, né? Que eu sabia cantar. E um certo dia, como eu falei para vocês em outro vídeo, foi um pastor trabalhando aqui junto na minha casa que me ouviu cantar a música de Sandy, né? Sandy, da dupla Sandy Júnior. E ela falou, ele falou assim: você tá bom de cantar na igreja, né? E certo dia, quando eu me converti ao Senhor, em uma roça muito distante, como eu contei para vocês, eu acho que eu contei aqui, né, que meu filho adoeceu, e eu falei: Senhor, se o Senhor não levar o meu filho, a partir de hoje eu vou te servir. Então eu comecei a ir para a igreja, e foi lá que eu descobri que eu sabia cantar. Então, o canto para mim é uma terapia, por isso que sempre é como uma terapia, sabe? É como se quando eu começo a louvar, é como se eu estivesse mais perto de Deus. É como se eu estivesse entregando algo nas mãos do Senhor e o Senhor entregando algo para mim. Não sei se deu para você compreender, mas acho que deu. É como se eu estivesse perto de Deus mesmo. Então, o canto para mim é como fazer um bordado ou como, sabe, fazer um crochê, né? Então é uma terapia. Por isso sempre eu estou aqui louvando, sempre eu estou cantando. E ouço às vezes alguém dizer: não, você não pode. Mas, gente, o canto para mim é como eu fazer uma atividade física, sabe? Que vai me fazer bem pro meu corpo, para minha mente. Então o canto é isso para mim. Muitas das vezes eu não estou bem, mas eu vou lá e porque do canto eu me arrumo, eu tomo um banho, me arrumo meu cabelo, faço uma maquiagem simples e venho aqui gravar um vídeo cantando, louvando ao Senhor. E isso tem alegrado o meu coração, isso tem me feito me levantar. E porque do meu canto, gente, porque do meu ministério, eu tenho passado por muitas coisas, mas eu tenho deixado muitas coisas de lado, porque do meu ministério. Porque eu sei que às vezes a gente tem que se desprender, né? Acho que é assim que fala, de alguma coisa para a gente ter outras coisas. E se for para o meu ministério ser abençoado,
né? Eu precisar de deixar o medo, alguma coisa eu vou deixar para me receber as bênçãos do Senhor, mas eu não vou parar de louvar, eu não vou parar de cantar, porque cantar para mim é vida, cantar para mim, a adoração para mim é como se eu estivesse mais perto de Deus. Então, esse é o meu motivo, né, de se levantar às vezes e ir à igreja. É o meu motivo de se levantar às vezes e estar aqui com vocês. É o meu motivo de se levantar às vezes e evangelizar, mesmo nas minhas fraquezas, porque eu sei que eu vou estar adorando ao Senhor com a minha vida, com o meu canto. Então, a música para mim é muito importante. E Deus, às vezes, Ele tem me dado música, louvores. E eu quero muito trazer aqui para vocês depois louvores autoral meu mesmo, tá bom? Eu já estou aqui ensaiando, já estou vendo para trazer para vocês, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. E esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Fiquem todos com Deus.